Aos irmãos da classe, graça e paz, que tenham um dia abençoado amanhã, em especial os pais, onde se comemora os dias dos pais, que sejam abençoados cada um de vocês. Quero colocar diante dos irmãos a nossa lição da IBD de amanhã, a sexta lição que vem falando sobre a oração de Davi e mostra que orar é se transformar. E é fundamentado no capítulo, na 2 Samuel, capítulo 22, que a irmã Heloísa já nos passou e nos traz aí 4 tópicos de suma importância que requerem uma avaliação profunda na nossa vida de oração. E nesses 4 pontos nós vamos considerar algumas questões toda importantes. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Irineu foi um dos pais da igreja, ele foi pastor na França, na cidade de Lyon, no século II. É dele a seguinte frase: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. Davi se encaixa nessa descrição. Davi se ascendeu de um obscuro pastor mirim ao maior rei da história de Israel. Davi marcou a sua geração, como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu. Atos capítulo 13, verso 36. Davi foi o autor da maioria dos salmos cantados pela nação de Israel e que continua inspirando através dos séculos. No final da vida, o rei Davi fez um balanço da sua existência. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, Davi narra a sua história em canção e poesia. O mesmo texto também se encontra no Salmo 18 com algumas pequenas mudanças. E aí vemos o que Davi nos ensina a respeito da oração. Primeiro, precisamos aprender, como já foi salientado pela irmã Heloísa, a orar com Deus e não apenas a Deus. Nos primeiros 7 versículos de 2 Crônicas 22, Davi testemunha que a sua vida está mergulhada em Deus. Fica muito claro que Deus é a razão da vida de Davi. Deus é rocha, fortaleza, libertador, escudo, torre alta. Davi demonstra ter muita consciência do que Deus significa para ele. Davi não registrava nos Salmos apenas conceitos eruditos a respeito de Deus. Não era o conceito de Deus que mais o interessava. Davi não ora apenas a Deus, Davi ora com Deus. Isto é, não há nada mais que Davi soubesse a respeito de Deus do que fazer parte da sua vida de oração. Isso nos ensina muito, mas também pode soar como uma advertência para que qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporada à nossa vida de oração se perde ou se torna má. O nome de Deus sem oração a Deus é blasfêmia. A verdade sobre Deus sem oração a Deus é soberba. E uma luz vermelha se acende para nós. Porque se nós sabemos sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o seu poder, sobre a sua vontade, isso não alimenta a nossa vida de oração, não se transforma em atos de obediência, não se transforma em adoração, em compromisso com Deus, nós entramos automaticamente em aliança com o diabo. Por quê? Porque o diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Davi orava com Deus. Nós precisamos também aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. O segundo aspecto que foi salientado pela irmã Luísa, ela fala sobre a orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. A partir do versículo 8, Davi descreve a história do povo de Deus de modo poético. Utiliza imagens fortes, vibrantes para falar dos atos de Deus na história. Menciona a libertação do Egito, menciona também o livramento através do Mar Vermelho, faz referência à aliança no Sinai. No versículo 20, Davi declara: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Isso nos faz pensar, Deus tem se agradado de cada um de nós, da nossa vida, é algo que nós precisamos colocar diante do Senhor. O que eu estou fazendo? Como estou me portando diante do Senhor? Será que Ele se agrada de mim? Davi tem consciência de que Deus não é um mero observador da história.
Deus está agindo na história, Deus está redimindo os homens e mulheres, Deus está contando com Davi, por isso deu-lhe ampla liberdade. O chamado de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade de construir um futuro com Ele. Preste atenção no que Deus está fazendo na história. Diga para Deus, em oração, Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo na história. E, por favor, me inclua em tudo quanto o Senhor estiver fazendo. Eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro de Deus. Olhe como o profeta Jeremias, lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação no Senhor. Lamentações 3, 19 a 26. Como nós estamos vivendo esse tempo? Como nós estamos agindo diante dessas questões de orar com Deus e não apenas a Deus? Mas nós precisamos ter também, conforme o terceiro tópico trazido à nossa mente, ao nosso coração, precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Nesse trecho da sua poesia, Davi fala de como Deus o preparou para a batalha. Davi se apresenta como disposto a realizar a obra de Deus. A vida do Espírito de Deus em Davi torna possível essa luta. Davi sabe que seu trabalho não está alienado de Deus. Davi sabe que seu trabalho é parte da solução de Deus para este mundo. Mas ao olharmos para o trabalho de Davi, ficamos espantados, porque consistia prioritariamente em fazer guerra. Como pode isso? Como alguém pode se considerar trabalhando para Deus, fazendo guerra? Acredito que ninguém poderia considerar a Palestina do primeiro século como exemplo de uma era dourada. Isso nos ensina que o Espírito Santo está sempre trabalhando dentro das nossas limitações. O Espírito Santo nos purifica das nossas condições, mas nos capacita para trabalhar dentro delas. Não há condições que impeçam o trabalho do Espírito Santo. Deus vive confinado na idade, Davi vive confinado na idade do ferro. Ele não está isento da influência do seu tempo, sua trajetória se dá em meio à cultura dos filisteus e à moral dos cananeus. Também não consigo imaginar uma época mais difícil do que a de Jesus, sob o poder de Pôncio Pilatos. Nós também não podemos dizer que as nossas circunstâncias sejam tão favoráveis, pelo simples fato de que nunca foram favoráveis para ninguém. O nosso Senhor Jesus não nos iludiu com os seus discípulos. Ele sabia que assim como nós também enfrentaríamos muitas aflições. O mundo em que vivemos mudou muito do ponto de vista tecnológico. No entanto, do ponto de vista existencial, ainda continuamos tendo que lidar com os nossos problemas, com as nossas mesmas mazelas, como todos os seres humanos através dos tempos. O mundo continua sendo um lugar violento, injusto, inimigo de Deus, caótico. São estas as circunstâncias enfrentadas pelos servos de Deus ao longo dos séculos. Por isso, precisamos aprender a orar como Davi. Com o teu auxílio enfrento uma tropa. Com o meu Deus salto muralhas. Salmos 18, 29. Isto é Deus, é aquele que nos fortalece a fim de nos ajudar a superar as dificuldades, que sem Ele não teríamos a menor chance. E por último, precisamos orar com coragem para mudar. No final da sua oração, Davi adora a Deus. Um coração que adora é também um coração que teve coragem de se render. Davi é um homem rendido a Deus. Davi é um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. O que isso nos ensina? Que orar
é abrir mão da nossa vida para depositá-la nas mãos de Deus. E aí? O que acontece? Acontece uma coisa extraordinária. Deus aceita a nossa vida e a devolve para nós. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse: quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Quando Deus nos convida a depositar a nossa vida em suas mãos, Ele não quer roubar a nossa vida, Ele quer nos devolver uma vida que nós nem seríamos capazes de imaginar. Quando Deus nos convida a depositar nossa vida nas suas mãos, Ele não o faz apenas para atender nossas necessidades, mas, sobretudo, para nos transformar. Davi era um menino quando Deus o chamou. Desse menino fez um pastor de ovelhas, de um pastor de ovelhas fez um general, de um general Deus fez um rei, de um rei Deus fez um homem segundo o seu coração. O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida, algo para ser realizado, mas, sobretudo, tem a ver com um convite à mudança. Um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças, porque a verdadeira mudança sempre acontece de dentro para fora. Pense nisso. Coloque diante de Deus, avalie, faça uma reflexão profunda das palavras de Davi, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que realmente possamos orar com Deus e não apenas orar para Deus. É uma necessidade nossa de ter uma vida transformada, de ter uma vida que se rende aos pés de Jesus e que tem uma perspectiva eterna diante de nós. Que cada um dos irmãos tenha essa reflexão. Busque, dependa e vá até o Senhor. Em todo tempo. Não importa as circunstâncias à nossa volta. Não importa aquilo que está acontecendo no mundo. Nós queremos uma vida de rendição diante do nosso Deus. Uma vida que nos dá paz diante das circunstâncias. Uma paz diante da pandemia. Uma paz diante do caos. Porque nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a vida dos irmãos nesse tempo. Amém.